Caros educadores e participantes da Academia de Liderança da AXE, é um privilégio falar a todos vocês e me alegrar conjuntamente com o sucesso que foi o curso do Dr. Toby Travis e com outros palestrantes que transcorreu de 25 a 27 de novembro deste difícil ano de 2020. Temas pertinentes, valores sólidos, lições preciosas às instituições cristãs de ensino e seus colaboradores que se inscreveram foram proferidas e espero que Deus possibilite que sejam colocadas em prática, para que nós tenhamos escolas e profissionais cada vez mais fundamentados em princípios eternos que, em última análise, emanam da palavra de Deus. Eu quero falar com vocês rapidamente sobre os diferenciais da nossa missão como educadores cristãos. Certamente eu abordo esse tema não porque nós carecemos de convicção dos nossos caminhos, nem porque nós desconheçamos a nobreza do chamado de sermos educadores, porque aqueles que estão nos ouvindo, quer apenas participando, quer de alguma maneira associados à AXE, nós temos algo em comum. Primeiro, as escolas cristãs não são instituições de ensino destituídas de uma identidade maior. Não representamos escolas cujo único propósito é o sucesso comercial. Nós não estamos aqui envolvidos com ensino e administração escolar, porque não tivemos outras alternativas de carreira. Essencialmente, lá no fundo, nós somos evangélicos ou somos representantes de instituições de ensino cristãs. As nossas escolas, pela graça e misericórdia de Deus, elas não são instituições clandestinas, ilegais, ou fechadas. Quando eu digo fechadas, eu quero dizer para servir a uma comunidade específica apenas. Pode até ser surpresa para alguns, mas em alguns países, instituições cristãs de ensino, elas são permitidas, mas somente para comunidades fechadas, sem qualquer possibilidade de interação, de integração ou possibilidade de influência na sociedade na qual elas estão inseridas. E em outros países, a gente sabe disso, elas são simplesmente proibidas. Ou a confissão transmitida nessas escolas é a confissão do Estado, é a visão do Estado, como é o caso nos países islâmicos. Mas no nosso país, aqui no Brasil, nós somos abrigados pela própria legislação educacional vigente. E aqui cabe um esclarecimento e uma atualização, obviamente, vocês devem ter a percepção disso, devem saber, mas nós éramos abrigados no artigo 20 da LDB, mas ele foi modificado agora em 2019 e consolidado no texto do artigo 19 da Lei 13.868. Mas praticamente foi um traslado. O que estava lá no artigo 20 veio agora para o artigo 19 e os mesmos direitos, as mesmas prerrogativas estão ali colocados. Em segundo lugar, como diz o próprio nome da nossa associação, não é uma ideologia qualquer que nos une, que nos caracteriza. Nós estamos falando de confessionalidade cristã, ou seja, uma confissão que reflete os princípios, os valores, as diretrizes, as verdades contidas nas escrituras sagradas do Antigo e do Novo Testamento. Olha, isso faz toda a diferença. Nós não somente temos uma missão maior, mas a expectativa, espera-se,
que nós acreditemos nessa missão e que estejamos realmente envolvidos na promoção de uma educação que seja diferenciada, uma educação que seja alinhada com a nossa fé. Faz sentido, então, todo sentido, que nós examinemos os diferenciais da nossa missão como educadores cristãos, à luz da identidade maior do termo cristã, que caracteriza nossas escolas, ou cristãos que caracterizam aqueles que acreditam no nosso Senhor Jesus Cristo como único Salvador, e de Deus Pai, que é o autor da salvação, e o Espírito Santo que aplica essa salvação às suas vidas e traz luz a um mundo conturbado. É preciso que nós relembremos o tempo todo o que realmente isso significa, e é imprescindível que nós penetremos na nossa prática diária, como pessoas, e nas nossas escolas, nos nossos procedimentos, nos nossos conteúdos, bem como na nossa atitude, para que possamos vislumbrar em tudo isso o reflexo que esse termo aqui, cristã, que completa escola ou educação, o que é que ele faz, qual é a diferença que ele traz. A fé que nós professamos, ela chega na ponta, na realidade, será? Ou será que ela faz parte apenas de uma adoção mística, de uma devoção meramente pessoal, interna? Faz maior sentido ainda nós tratarmos dessa questão quando nós examinamos os dados, as estatísticas relacionadas com a educação do nosso país e vemos o desnível internacional em que nos encontramos. Nós frequentamos os últimos lugares lá do teste PISA há décadas. Subimos um pouquinho, é verdade, mas ainda estamos lá embaixo. A média nacional do Enem, ela fica abaixo ou em torno dos 50%. Nas últimas décadas, nós fomos testemunhas de uma situação que é, no mínimo, verdadeiramente vergonhosa. Durante anos, nós ouvimos e ecoamos um clamor generalizado e gerado pelos descaminhos e falta de rumo seguro à educação. Vejam bem, tentaram nos impingir a substituição de conteúdos sólidos por ideologias questionáveis e antibíblicas. Nos assombramos e continuamos, às vezes, a nos assombrar com a exposição de desvios monumentais de investimentos que poderiam ser canalizados para a educação do nosso povo e para outras atividades que são vitais também à nossa sociedade. Como escola, como educadores cristãos, o que é que podemos fazer para mudar essa situação? Precisamos, sim, fazer e trazer diferença a essa equação aqui. E permitam-me formular pelo menos 4 perguntas da nossa missão, relacionadas com a nossa missão, e, ao mesmo tempo, lançar alguns desafios que devem definir não somente quem nós somos e quem devemos ser, e quem não somos e nem devemos ser. Porque não somos e nem devemos ser iguais às outras instituições. A primeira pergunta que eu quero trazer aqui para a nossa reflexão. Em que sentido a educação que eu ministro é diferenciada? Vejam, a nossa missão passa pelo resgate da nossa identidade confessional. E essa é uma pergunta basilar, fundamental. Em que sentido a educação que eu ministro é diferenciada? Essa é uma resposta que a gente tem que responder, primeiramente, pessoalmente, mas, em segundo lugar, corporativamente, como escola. Isso deve nos levar a verificar se há aderência da nossa educação praticada com a nossa missão, que muitas vezes está muito bem explicitada nas nossas escolas. Deixem-me explicar aqui. Como é que o cristianismo, a confessionalidade, a fé evangélica
está refletida no dia a dia da minha escola? Se você é um professor, uma professora, como é que isso está refletido na minha classe específica, na minha aula, ou na minha própria pessoa? Será que nós somos chamados como escolas cristãs apenas para termos uma educação de qualidade? Será que esse é o nosso diferencial? Será que abrigar alguns princípios cristãos de tal maneira que o comportamento dos alunos seja mais ordeiro, será que é isso que faz a diferença? Aquela escola é conhecida porque os alunos de lá são bem comportados, são ordeiros. Talvez o que nos torne diferente é uma disciplina mais coerente, ou talvez o tratamento mais amoroso dos alunos. Talvez o diferencial que nós prezamos e elevamos é a ausência de injustiça no trato e respeito pessoal, uma visão correta, social, inclusiva para com aqueles que têm necessidades especiais. Veja bem, tudo isso aqui, todas essas coisas são importantes, são importantíssimas. Mas o que é que realmente nos torna diferentes? Como sermos diferentes? Como termos uma identidade que vai gerar mudanças na sociedade na qual nós estamos inseridos, ou no nosso microcosmo, na nossa comunidade em que estamos inseridos? Como educadores cristãos, escolas confessionais, nós não devemos estar satisfeitos apenas com um ou outro desses aspectos. Inicialmente, nós devemos ter, sim, obviamente, qualidade, disciplina, princípios, valores universais em nossa postura e em nossa administração. E muito, mas muito mesmo, amor. Devemos catalisar as nossas atividades em um contexto de justiça que vai nortear as nossas interações pessoais dentro da escola. Mas se nós paramos aí, a nossa missão está incompleta. Fica faltando alguma coisa. Qual a avaliação que nós fazemos do conteúdo que ministramos nas nossas aulas de aula? Será que nós ousamos entrar nessa terra protegida a unhas e dentes pelos especialistas? Será que nós temos coragem aqui de mexer nas vacas sagradas dos pedagogos, essa questão dos conteúdos, quando até o nome conteúdo faz alguns ter arrepios e xingar algumas escolas dizendo ela é apenas conteudista, como se aquilo fosse uma coisa ruim, uma escola que tem conteúdo, mas não é somente ter conteúdo, mas que conteúdo nós temos. Eu tenho certeza que se qualquer um de nós aqui que fosse arguído ou perguntado, nós poderíamos apresentar uma defesa muito boa da fé cristã. Talvez pudéssemos até falar horas a fio da relevância da fé cristã, da pertinência da fé cristã. Talvez até apresentar a fé cristã como remédio aos males da nossa sociedade. A questão é, como é que nós vamos fazer valer esse discurso em nossas escolas? E eu falo isso além da pulverização da palavra de Deus que nós encontramos, via de regra, nas nossas escolas, com versos, alguns princípios, alguns valores colocados em murais aqui e ali. Ora, a prática da verdadeira educação sob o prisma cristão, evangélico, ela transcende, ela vai além da utilização de ações e de frases cristãs. Por mais apropriadas, por mais bem intencionadas que essas frases sejam, mas elas nunca vão conseguir preencher a plenitude da nossa missão. A nossa missão é gigantesca, ela é extraordinária, ela é imensa, ela parece quase impossível, mas ela é simultaneamente gloriosa. Ela é poderosa, é gratificante e é, sobretudo, divina. Nós não podemos
como escolas evangélicas cristãs confessionais, ter o mesmo conteúdo, o mesmo ensino que as escolas seculares vizinhas. Por melhores e mais academicamente reconhecida que essas escolas vizinhas sejam. Vejam, excelência de ensino é parte inegociável da nossa confessionalidade, do nome cristão que levamos. Mas o X da questão é como estamos apresentando as verdades do universo a ser descoberto, as mentes em formação que nos foram confiadas. Eu não estou falando aqui de proselitismo ou de evangelismo explícito ou disfarçado até. Eu estou me referindo aqui a uma questão de mera honestidade intelectual. Ora, se nós cremos no Deus soberano do universo, no trabalho do Santo Espírito aplicando a obra divina e na redenção trazida e efetivada na pessoa de Jesus Cristo, como é que nós vamos tratar esses conceitos nas salas de aula? Como é que nós vamos evitar termos nas nossas escolas uma dicotomia entre aquilo que é secular e aquilo que é sagrado? Como é que nós vamos apresentar todas as áreas de conhecimento, as áreas do saber, em suas relações com o Criador e Redentor nosso? Como parar de sonegar verdades divinas aos nossos alunos, livrando-nos dessa auréola de uma suposta objetividade de mentes sem Deus que nos impingem os livros didáticos, os conteúdos que nós recebemos para ministrar, que projetam um universo totalmente irreal, no qual Deus não existe, mas ele existe. Onde os processos são apresentados como meramente naturais. Abrigamos isso em nossas escolas. Onde não existe relação de causa e efeito na esfera moral, na esfera intelectual e na história. Onde a natureza deve ser olhada como se ela fosse autônoma, tivesse vida em si, como se não procedesse desse Deus pessoal. A nossa missão, então, portanto, como escolas, como educadores confessionais, é transmitir uma visão de mundo e de vida com honestidade intelectual em todas as áreas de conhecimento, uma visão centrada em Deus. Nós temos que abraçar aquilo que nós chamamos dessa cosmovisão cristã, uma visão bíblica da realidade. Qualquer instituição confessional, sistema ou instrução que fique aquém dessa visão unificada do universo, centrada em Deus, vai estar induzindo os alunos a uma compreensão irreal da vida. E é assim que universidades se tornam diversidades no pior sentido. Educação básica integral torna-se instrução parcial de uma realidade parcial e distorcida, pior ainda, as mentes em crescimento. E dentro de pouco tempo, se não cuidamos, mesmo instituições que se declaram que são confessionais cristãs passarão a abrir mão de seus valores e dos princípios fundamentados nas Escrituras e vão absorver a ausência de valores e descaminhos da sociedade sem Deus. Devemos, então, ter a coragem e a ousadia nesse resgate de nossa identidade confessional. Devemos restaurar clareza à nossa missão. Não podemos ser mais uma escola apenas. Como AXE, não mais uma associação apenas, mas escolas, instituições de ensino diferenciadas que se unam no retorno à centralidade da fé cristã em nossas escolas. E a boa notícia é que nós podemos ver, sim, o universo do ponto de vista de Deus, porque nós temos a revelação objetiva, proposicional nas Escrituras, e elas nos apresentam um universo tendo Deus no centro,
nós podemos compreender essa cosmovisão da qual tanto falamos, nós podemos abrigá-la na nossa prática pedagógica, e essa é a nossa missão maior, prescrutando aquelas ferramentas, aqueles materiais que também trazem essa visão e que podem nos auxiliar nesse caminhar. Uma segunda pergunta que eu queria trazer também para a nossa reflexão. Quais são as implicações, então, quando nós abraçamos essa cosmovisão bíblica, uma visão cristã de vida? Quais as implicações? Bom, como eu já disse aqui, a liderança, os educadores de uma escola confessional não podem ficar contentes apenas em adotar e apresentar um conjunto de valores e práticas cristãs, ou até a inclusão de pessoas com necessidades especiais. Pensem, essa existe e ela é praticada em escolas particulares normais e até em escolas públicas. Mas como expressão final da lealdade bíblica ou confessionalidade da instituição, nós temos que ir além, nós temos que ver as implicações de toda essa fé que professamos. O nosso papel vai muito mais além. O negócio da escola é a formação de mentes e o desenvolvimento do conhecimento. Tanto as cabeças como o saber não podem crescer divorciados da verdade maior, que é a existência do Criador e da percepção dele como a fonte de toda sabedoria que é possibilitada às pessoas. O alerta bíblico que nós temos está lá em Colossenses capítulo 1, versículo 8, é que nós não devemos estar enganados com vãs filosofias. Vejam, essa é uma proposição da Bíblia que não diz respeito apenas à nossa postura pessoal, à nossa crença pessoal, mas ela tem que ressoar e ecoar no ambiente da escola, começando pela liderança. Ela deve relacionar a fé cristã com o que é ensinado e deixar que a realidade desse Deus, o Deus soberano, o Deus sempre presente, e os registros de como ele age na história permeiem todas as áreas do conhecimento. Nós temos consciência das implicações da confessionalidade como educadores. Devemos sempre, então, ouvir e aferir as metodologias, as proposições, as filosofias, as propostas pedagógicas que são propagadas nesses círculos pedagógicos com grande discernimento de uma visão cristã. Nós temos que ter uma convicção firme, profunda, das verdades imutáveis reveladas na palavra de Deus. Porque se estivermos assim firmados, não vamos balançar nessas convicções quando ouvirmos tantas proposições contraditórias que nos assaltam a todo tempo. Isso significa que não há lugar nas nossas escolas, nas nossas pessoas, para uma empolgação simplória, para uma absorção acrítica de tudo aquilo que é proclamado pelas últimas autoridades de plantão. Por exemplo, nós temos que verificar se a nossa confessionalidade expressa que a fé cristã é baseada em absolutos, é uma realidade para nós. Da exclusividade e singularidade da fé cristã, nós temos isso. Nós temos que crer na existência de um só mediador entre Deus e os homens. E não podemos acatar um discurso que expressa a veracidade de todas as religiões, por exemplo. Esse tipo de ensino, ele está presente, né, dentro do campo pedagógico. Isso é classificado como tolerância. Mas numa escola cristã, nós temos o caminho e temos que apresentar o caminho. Essa é uma das grandes implicações, sim, para nós. Nós não podemos aceitar, por exemplo,
uma proposta que ouvimos sempre dentro dos circuitos pedagógicos, que o ensino que nós temos na Bíblia foi aplicável apenas a um determinado contexto, no passado. Alguns dizem até hoje que a Bíblia tem que ser atualizada para os nossos dias, ela não serve mais. A escola cristã reafirma, sim, a existência de absolutos, que tem em Deus Pai a sua grande âncora metafísica. Ele não muda, ele está lá, ele é o alicerce firme e seguro. Tem em Jesus a grande esperança e redenção da humanidade. Nós somos portadores das palavras de esperança, de redenção. E no Espírito Santo, a fonte da comunicação transcendente com o Criador. Pensem, o Criador se comunica conosco através do seu Espírito Santo que habita em nós, nós entendemos a sua palavra, e aí temos a responsabilidade de termos essa mesma comunicação também com outras pessoas, comunicar as verdades de Deus. E essa negação dos absolutos é uma das coisas mais correntes, né, dentro dos campos pedagógicos dos dias de hoje. Eu sempre fico intrigado quando eu ouço palestras de profissionais, muitos deles de grande competência didática, mas postulando os seus próprios absolutos, procurando transmitir a sua própria visão de conhecimento. Mas, ao mesmo tempo, eles afirmam que absolutos não existem e que conhecimento não se transmite. É impressionante a empolgação com que apresentam e se dedicam à tarefa de redefinir conceitos que não precisam de redefinição. Uma escola cristã, ela pode, ela deve ensinar que existem várias formas de qualificação às verdades apresentadas, ou várias formas de entendimento. Mas ai das escolas cristãs que não ensinarem as simples verdades desse universo. Por exemplo, que 2 mais 2 é igual a 4, que 4 mais 3 é igual a 7. E pasmem, em 2005 eu assisti uma palestra de um famoso pedagogo que se esforçava exatamente para provar a relativização de tudo, demonstrando que essa simples equação matemática, 4 mais 3 igual a 7, não era tão veraz assim, porque ela estava sujeita a diversos resultados, e obviamente que aqueles resultados eram forçados ou subjetivamente interpretados, e eu ficava me perguntando onde é que ele quer chegar, o que é que ele constrói com isso. Não podemos fugir dessas âncoras, desses absolutos que devem caracterizar uma escola cristã. Ai das escolas cristãs que, não se preocupando com o esclarecimento de termos simples, inteligíveis, se utilizam de elucubrações e linguagens pseudo-filosóficas que confundem em vez de esclarecerem as cabeças e mentes que são colocadas sob a sua guarda e sob sua responsabilidade para o recebimento de uma instrução verdadeira. Os nossos alunos precisam de encaminhamento, de um ambiente propício ao desenvolvimento do conhecimento, de relacionamento com as verdades e os valores da vida. Eles não precisam de confusão e nem de sofismas. Uma terceira pergunta que eu lanço também para a nossa reflexão e desafio. Qual a lealdade que nossos líderes, ou professores, ou auxiliares educacionais, que eles têm aos princípios cristãos da instituição? Eu sei que eu estou pisando aqui em um ponto polêmico, um terreno pantanoso. Não somente é difícil a compreensão disso daqui, mas muito mais difícil ainda a implantação da resposta. No entanto, é necessário que essa questão aqui faça parte da nossa agenda de discussão. Nós temos que estar discutindo isso. Qual é a lealdade que os líderes, professores e até os auxiliares educacionais, todos que têm
com os princípios cristãos da instituição. Porque, se não discutimos isso, nós corremos o risco de comprometermos o cumprimento da nossa missão. E eu creio aqui, colocando alguns pontos, que é imprescindível que pelo menos os que lideram uma escola cristã tenham, no mínimo, um alinhamento pessoal e a aceitação tácita da confessionalidade da instituição. Né? O apóstolo Paulo, e mestre também, professor, né? Falando em uma passagem lá em 1 Coríntios 14, 8, ele utiliza uma metáfora de um instrumento musical para ilustrar a necessidade de um direcionamento seguro que deve reinar na igreja. Ele indica a necessidade de que os sons musicais certos sejam emitidos pela liderança. E eu acho que essa ilustração ela é muito aplicável, é cabível aqui às nossas escolas. Ele diz, pois também se a trombeta dar som incerto, quem se preparará para a batalha? Nós não podemos ter escolas que têm algo no papel, mas a trombeta, quando é tocada, o som sai incerto. Esse princípio se aplica à liderança da escola cristã. Se não há convencimento das verdades expressas na confessionalidade, se as convicções diferirem daquelas que são formalmente apresentadas como base, como a construção das atividades, como é que a instituição educacional vai poder ser adequada e respeitosamente liderada? Os rumos vão ser contraditórios, falta o alicerce da fé. E requerido isso no próprio significado do termo fé cristã. Então, nesse sentido, nós temos de examinar não somente nossas próprias pessoas, nosso próprio papel, mas os da liderança, dos que se encontram nas cadeias hierárquicas, menores também da instituição. Porque acho que nós temos sido, perdoe-me, excessivamente otimistas, e, às vezes, descuidados e, muitas vezes, negligentes nessa área. Nós achamos que podemos conviver tranquilamente com a incoerência religiosa e filosófica de lideranças ou de coordenações e, ao mesmo tempo, ficamos suplicando as bênçãos de Deus para os rumos da instituição. Então, essa pergunta aqui, qual a lealdade que nossos líderes, professores, auxiliares educacionais, coordenadores têm aos princípios cristãos da instituição? Não vamos ignorar essa pergunta, vamos discuti-la, porque ela é crucial para a sobrevivência do testemunho das nossas instituições e da sua eficácia. E, por último, uma quarta pergunta aqui, já para também a nossa reflexão e já concluindo esses desafios, estamos empenhados em uma ávida busca da excelência e da competência como marca da nossa instituição cristã? Eu já me referi a isso no início, dizendo que somente isso não resolve. Mas essa questão é essencial. Nós estamos empenhados em buscar a excelência e competência como marca da nossa instituição, porque de nada vão adiantar os nossos esforços se nós não formos competentes nessa tarefa que temos à frente e nos negócios colocados sob nossa responsabilidade. Vejam, é possível ser uma escola cristã, um professor cristão, sem competência. Isso não serve. É possível também que haja competência sem uma identificação cristã. E essa pode ser mais destrutiva de vidas do que construtiva. Então, confessionalidade com competência é o nosso grande desafio. Atingir esse ponto é o papel imprescindível, e a liderança, a professores, a escola cristã. As nossas instituições, elas nunca vão poder se escudar no fato de que são cristãs para fugir à excelência e à competência. Um ensino da palavra de Deus que nós temos lá em Eclesiastes 9:10 nos diz: tudo que te vier às mãos para fazer,
faze-o conforme as tuas forças. Certamente, quando a gente aplica esse princípio em nossas escolas, nós vamos estar transmitindo e ensinando a todos aqueles que fazem parte da nossa comunidade, aos alunos, aos pais, professores, auxiliares, que excelência e competência não é característica dos descrentes, mas é algo profundamente enraizado na fé cristã que nós professamos. Bom, caminhando para um final já, uma palavra sobre o grande diferencial que é a inclusão daqueles que têm necessidades especiais por várias causas. Essa inclusão eu sei que não é fácil. Ela exige esforço extra, mas é simplesmente uma extensão do nosso dever maior como cristãos. É a crença e o amor ao próximo levado a sério na prática institucional. É aquele caminhar de mais alguns passos no levar a sério a nossa fé. É a ampliação e abrangência da cobertura da nossa escola cristã sem medo ou hesitação. O povo de Deus, ele é descrito nas Escrituras com relação ao testemunho que ele emitiria no meio de uma sociedade que não reconhecia a Deus e que fugia dos padrões de Deus, praticamente como a sociedade atual que nós vivemos, que não reconhece a Deus e foge dos padrões de comportamento de Deus, mas o povo de Deus é referido da seguinte maneira em Deuteronômio 4, versículos 5 e 6. Eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos como mandou o Senhor, meu Deus. Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isso será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvindo todos esses estatutos dirão, certamente esse grande povo é gente sábia e entendida. Os educadores de uma escola cristã, desempenhando adequadamente e competentemente o seu papel, eles vão gerar exatamente isso, um povo que vai ser reconhecido como sábio e entendido, e que por isso é grande. Esses são os nossos diferenciais. Esse é o nosso desafio. Essa é a nossa missão gloriosa também, como escola, como educadores. Que Deus sustente a nossa mão, nos leve em nossa jornada até um porto seguro, com nossas luzes continuadamente a brilhar na escuridão desse mundo. E eu agradeço muito a atenção de vocês durante essa exposição. Que Deus os abençoe.